capítulo 5, e nós vamos ler a princípio do versículo 1 ao versículo 6. Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Pedro. Um monte de gente viajando, né, irmãos? E aqueles que não foram ficaram secando para fazer frio, né? Tem um monte de gente na praia aí passando frio, né? Mas fazer o quê, né? Ir para a praia em julho, né, Fábio? É arriscar, né? Arriscar. Mas amém. Todos acharam aí Tiago, capítulo 5? Então vamos lá, a partir do versículo 1, diz assim: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. Talvez você... o texto começa dizendo assim: atendei agora, ricos. Aí você deve pensar no seu coração, né? Isso aí está falando para os ricos, não está falando para mim não, que eu não sou rico, eu não sou milionário, eu mal ganho para sobreviver e pagar as contas. Deixa eu falar aqui, irmãos, para a gente já, para desbloquear a sua mente, aí você já abrir a sua cabeça para poder absorver toda a palavra. O que Tiago está falando aqui, e que Tiago vai tratar conosco aqui, é a respeito de injustiças, tá? Então essa palavra serve para mim, para você, do mais pobre ao mais rico. Ele trata aqui conosco nesta manhã é a respeito de injustiça. Então, para você entender. Aí ele diz lá no versículo 2 assim: as vossas riquezas, ou seja, aquilo que você tem, aquilo que você possui, estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vocês mesmos, e há que devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Versículo 4: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, e tende vivido nos prazeres, tende engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Pai querido, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta manhã de maneira especial, que eu diminua e que tu cresças, e que a tua palavra possa nessa manhã, Senhor, penetrar no nosso coração como um punhal, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, mais entendidos da tua palavra, renovados através da sua palavra, e principalmente transformados através da tua palavra. Faz mais uma vez, Senhor, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, que texto poderoso, que texto forte, esse capítulo 5, esse início, essa primeira parte do capítulo 5 da Epístola de Tiago. A gente lembra aqui, eu sempre gosto de lembrar e sempre gosto de atentar, que Tiago está escrevendo aqui para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas, para aquelas pessoas que andavam oprimidas, para estrangeiros que estavam fora da sua terra. Eles são judeus que haviam se convertido, e pelo fato de terem se convertido, eles estavam sendo perseguidos, e à medida que eles estavam sendo perseguidos e iam sendo perseguidos, eles começaram a se dispersar, e começaram a viver em algumas regiões ali da Ásia, e a grande maioria desses judeus, a qual foi escrita esta carta, eles estão ali na região da Grécia. Então eles vivem como estrangeiro, mas mesmo dentro desse quadro, mesmo dentro dessa situação, havia ainda muitos homens, havia ainda famílias que agiam dessa maneira, explorando, esfolando, tirando até a última gota de sangue daqueles que eram mais pobres. Então o que Tiago está dizendo aqui? Tiago está falando e Tiago está condenando a respeito da exploração, a respeito daqueles que tinham perdido muitas coisas, haviam abandonado as suas terras, haviam abandonado as suas propriedades, haviam abandonado, muitos tinham perdido os bens, mas mesmo aqueles mais bem-sucedidos, ainda exploravam e esfolavam aqueles que eram mais pobres. Então Tiago está condenando isso aqui. Então que bom, irmãos, que bom que seria se esse texto de Tiago, tão atualizado, ele fosse publicado no jornal de maior circulação do nosso país, ele fosse
ele fosse lido num jornal da noite de maior audiência do nosso país, ele fosse um decreto na maioria das grandes empresas, ele fosse até um decreto dentro da nossa própria casa. Mas infelizmente, muitas vezes, essa justiça, isso que Tiago acusa aqui, isso que Tiago condena aqui, muitas vezes não é colocado em prática, e até mesmo pelos cristãos. E à medida que a gente for avançando aqui, você vai entender. Irmãos, o Senhor nos ensinou que o grande mal desse século é o amor ao dinheiro. A riqueza é condenável? Claro que não. É proibido ser rico? Deus condena a riqueza? Claro que não. A Bíblia é repleta de homens ricos. A gente vê a história de Abraão, a história de Jó, a história de Isaac, a história de Jacó. Eram homens ricos, bem-sucedidos e homens que amavam a Deus. Então não há problema nenhum em ser rico, não há problema nenhum em acumular riquezas, não há problema nenhum em termos mais dinheiro, em querer ter mais dinheiro, não há problema. O que o Senhor condena é o amor ao dinheiro, né? Nós temos que ter o dinheiro como nosso servo, o dinheiro precisa servir para nós como nosso servo, para a gente fazer aquilo que a gente deseja, para a gente poder abençoar as pessoas, para a gente poder fazer viagens, para trazer benefícios para a nossa família, abençoar pessoas, investir no reino. Então o dinheiro é bênção, riquezas são bênçãos. O que é condenável é quando o amor ao dinheiro penetra dentro do nosso coração. E o que Tiago trata aqui é exatamente isso, é o amor ao dinheiro. Irmãos, Jesus, ele deu o nome ao dinheiro a Mamon, né? Colocou o nome do dinheiro de Mamon. E nenhuma entidade, você procura na Bíblia inteira, em nenhuma entidade Jesus chamou de Senhor, mas o dinheiro ele chamou de Senhor, dizendo que o dinheiro é o Senhor desse século. Pelo dinheiro as pessoas vivem, as pessoas matam. Pelo dinheiro as pessoas se corrompem. Pelo dinheiro as pessoas casam e descasam. Ou seja, o Senhor Jesus ele chama o dinheiro de Senhor. Foi a única entidade que Jesus chamou de Senhor. Tal é o grau de prejuízo que o amor ao dinheiro pode trazer ao homem, à mulher, aquele que ama a Deus. Então o que Tiago trata é exatamente isso, né? Exatamente isso, esse amor ao dinheiro, que muitas vezes desvirtua o amor ao próximo e principalmente o amor a Deus. E o primeiro ponto que eu queria tratar aqui é: Deus não proíbe a riqueza. A riqueza não é uma maldição, como eu havia dito anteriormente. A riqueza é uma bênção, irmãos, é uma bênção. E procure ser bem-sucedido. Quanto mais bem-sucedido você for, mais você vai desfrutar da vida dessa terra. Eu sempre falei aqui, irmãos, a Bíblia é recheada da palavra plenitude. E a palavra de Deus nos promete que nós podemos ter uma vida de plenitude em todas as áreas da nossa vida. No nosso casamento, no nosso relacionamento com os nossos filhos, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. A Bíblia fala muito a respeito disso. Então não há problema nenhum em termos posses, em termos dinheiro, em termos uma vida mais confortável. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. É Deus que nos capacita a ganhar mais dinheiro. É Ele que nos dá sabedoria e inteligência. Quantos de nós aqui não conhecemos pessoas, até mesmo dentro da nossa família, poxa vida, um tio que sempre ganhou muito dinheiro, mas nunca conseguiu construir nada. Ah, um parente que sempre teve tanto dinheiro, mas sempre desperdiçou na bebida, na jogatina. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos livra destas coisas. O Senhor que nos livra dessas coisas, de gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é bom, naquilo que se corrói, naquilo que se perde, em vícios, em prazeres. Então é Ele que nos livra dessas coisas. Então Ele não vê condenação nenhuma, não há problema nenhum em termos mais dinheiro, em procurarmos ter mais dinheiro, termos uma vida melhor, tentarmos ter uma vida melhor, um salário melhor, uma renda melhor. Não há problema nenhum nisso. O problema é ter o dinheiro como Senhor do nosso coração. E a pergunta que fica nessa manhã para mim e para você: o dinheiro na sua vida, ele é o seu Senhor ou ele é o seu servo? Ele precisa ser o seu servo, porque eu tenho dinheiro, eu sou livre, eu posso comprar, eu posso vender, eu posso viajar de vez em quando, eu posso investir mais na vida do necessitado, eu posso investir mais no reino de Deus, eu posso cuidar melhor da minha família. Esta é a função do dinheiro, e que muitas vezes as pessoas confundem. O grande problema,
que Jesus condenou e que Tiago está condenando aqui, é o problema de ter o dinheiro como senhor na sua vida e não como servo. Então é isso que Tiago está nos ensinando aqui. E qual que era o problema aqui? O que estava acontecendo dentro desse contexto, para a gente entender sobre o que Tiago está falando? Tiago está dizendo aqui o seguinte: o que acontece aqui, quando ele começa dizendo, né? Ele diz assim: atendei agora ricos. Ou seja, não eram os ricos os milionários, mas eram aqueles que mesmo diante da perseguição, mesmo diante de estarem numa terra estrangeira, ainda tinham melhores condições de vida, possuíam terras, possuíam propriedades. Aí ele diz o seguinte: atentai vocês, que estão com a vida aí um pouquinho melhor. O que está acontecendo? Por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão, as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de trás. Por que Tiago está falando isso? Aí no versículo 3 ele diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastas de ferrugem, e a sua ferrugem há por testemunho, mesmo que há de devorar como fogo, e as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Aí no versículo 4 está o segredo aqui, do que Tiago está falando, para nós entendermos o contexto. Ele diz assim: eis que o salário dos trabalhadores, algumas versões de jornaleiro. Jornaleiro o que é? Quando a Bíblia fala jornaleiro, está falando do trabalhador que trabalha pelo dia, né? A jornada de um dia. A minha versão aqui está trabalhadores. Aí no versículo 4 ele diz o seguinte: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, vocês têm retido com fraude. O que está acontecendo aqui, irmãos? Esses irmãos, esses judeus que haviam se convertido em Cristo Jesus, e por causa da sua conversão, da sua confissão de fé a Cristo Jesus, eles estavam sendo perseguidos, e eles tiveram que deixar as suas casas, tiveram que deixar as suas terras, alguns tiveram que deixar até mesmo a família. Então estes irmãos aqui, que tinham um pouquinho mais de condição financeira, que tinham uma vida social um pouquinho melhor, estes homens aqui, o que eles estavam fazendo? Para terem uma vida ainda melhor, eles estavam retendo o salário daqueles irmãos mais pobres que dependiam, que trabalhavam para eles. E Tiago está condenando isso, chega até Tiago, e Tiago está condenando de maneira dura esta questão, e dizendo: olha, ainda que vocês não prestem contas nesse mundo, ainda que vocês não prestem conta nesses dias, a mão de Deus pesará sobre a vida de vocês, pesará sobre a vida de vocês, porque ele diz: olha, vocês têm retido, aqueles que ceifam o campo de vocês, por vós foi retido com fraude, e esta fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Ele diz o seguinte: olha, estes homens, esses trabalhadores, eles têm trabalhado para vocês, eles têm ceifado a terra de vocês, e o que acontece? Ao invés de no final do dia vocês pagarem o salário deles, vocês estão retendo e ficando com aquilo que não é de vocês. Então Tiago condena isso. Tiago diz: olha, isso é uma injustiça, isso é uma injustiça. O que vocês estão fazendo é algo deplorável, o que vocês estão fazendo é algo condenável. E quando ele diz aqui, irmãos, a fraude de vocês está clamando, eu lembrei na hora que eu preguei aqui algumas semanas atrás. A Bíblia diz que quando o Senhor vai conversar com Caim e pergunta para ele: Caim, onde está o seu irmão? O Senhor não sabia onde estava Caim? Claro que sabia, mas o Senhor queria saber o que ele ia responder, qual que era a versão dele. E o Senhor pergunta para ele: Caim, cadê o seu irmão? E ele diz: acaso eu sou responsável, sou tutor do meu irmão, eu tenho que saber onde o meu irmão está? Ainda foi mal criado ainda. Aí o Senhor diz para ele: o sangue do teu irmão está clamando por mim. Ou seja, o sangue do teu irmão está clamando por justiça. E aqui Tiago usa a mesma palavra. Ele diz que quando nós somos injustos, quando nós somos corruptos, quando nós retemos aquilo que não é nosso, a justiça do outro, o sofrimento do outro, clama por justiça aos céus. Então Tiago diz isso: olha, a fraude está clamando, e os clamores dos trabalhadores penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos.
Ele está dizendo o seguinte, irmãos, que quando eu e você agimos de maneira desonesta, que quando eu e você, às vezes somos injustos, não somos generosos, às vezes eu e você, quando a gente faz coisa que desagrada e prejudica alguém, diz que o clamor daquela pessoa clama aos ouvidos de Deus, e Deus ouve esse clamor. Olha que responsabilidade Tiago está jogando sobre a vida daqueles irmãos. Volto a dizer, que estavam perseguidos, que estavam numa terra estrangeira, que estavam vivendo uma vida, não vida fácil não, mas mesmo diante de toda essa situação, mesmo assim, eles exploravam e esfolavam aqueles que eram mais pobres. Já pensou nisso, irmãos? Já pensou nisso? Olha como Tiago trata a coisa. Então Tiago trata aqui, fala, bate pesado aqui, naquilo que é injustiça. Eles retinham, atrasavam, se corrompiam, ou seja, eles retinham o salário dos seus funcionários. E isso é algo muito perigoso. Naquele tempo, irmãos, e talvez, e até os dias de hoje no interior do Brasil afora, aí é assim, as pessoas iam para a roça, trabalhavam o dia inteiro, e no final do dia, aquela expressão, né, vendeu o almoço para comprar a janta, no final do dia, eles recebiam aquela jornada do dia, aquela diária do dia, para poder ir na venda, comprar o arroz, comprar o pão, comprar o leite, para poder, era assim, dia a dia, ou seja, aquilo que eles não recebiam, eles não tinham condição de comer ou sustentar a família no dia seguinte, porque era dia a dia, é matando um leão por dia. E o que acontecia? Estes homens injustos, eles retinham o salário. Talvez muitos de vocês tenham vindo de um contexto desse. Pastor, meu pai trabalhava por diária na roça. Eu quando era criança, eu também trabalhava por diária na roça. Já vi tantas histórias assim. E é exatamente esse contexto que Tiago está dizendo. Seria a mesma coisa de que o seu pai, lá na roça, lá no interior do Ceará, lá no interior do Pernambuco, lá no interior de São Paulo, lá no interior de Minas, trabalhar o dia inteiro e no final do dia não receber o salário. O que Tiago está condenando é exatamente isso, essa injustiça. Aí no versículo 4, olha o que ele diz aqui: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetrarão aos ouvidos de Deus. O Senhor está vendo. Ele está dizendo, olha, ainda que vocês nesses dias, nesse tempo, não experimentem a condenação, mas no grande dia vocês vão experimentar a condenação. E sabe, irmãos, e isso é tratado, é algo que Deus trata desde os primórdios, desde lá atrás, desde o Velho Testamento. E eu queria, tá no jeito aí os textos, filhas? Eu queria que você colocasse aí então, coloca aí o primeiro texto, que é Levíticos 19, versículo 13. Projeta aí para a gente ler. O que fala lá em Levítico, lá atrás? O Senhor tratando a respeito da injustiça, do peso do rico sobre o mais pobre. Ela está pedindo um tempo lá. Ao vivo é assim, irmãos. Se quiser abrir aí a sua Bíblia, Levíticos, lá no comecinho da Bíblia, 19, tá ruim, filha? Se tiver, eu leio aqui. Deixa que eu leio aqui. Já vai vendo os outros textos aí, se você conseguir projetar. Também que a minha Bíbliazinha salva aqui, né, irmãos? Por isso que eu trago. E Levíticos capítulo 19. Projetou? Opa, posso ouvir um amém? Vamos lá, volta lá, filha. Aí. Não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro. Jornaleiro é o quê? É o trabalhador que trabalha pela jornada de um dia. Nem a paga do jornaleiro. E nem ficará contigo até pela manhã. Ou seja, esse trabalhador, ele trabalha por um dia. Então você tem que pagar ele. A ordem era: pague ele no final do dia, e não retenha nem o seu salário, e muito menos ele, até o dia seguinte, porque ele trabalhou, ele precisa receber. E talvez, volto a dizer, irmãos, até hoje, o contexto do interior do Brasil afora aí, é exatamente sim. O boy, a filha vai lá, trabalha. A minha cunhada mora ali na região de Araçatuba, e tem plantações de cana.
E os meus sobrinhos, um dos meus sobrinhos trabalha na usina. E é exatamente assim. Hoje não, né? Hoje as grandes usinas, até os colhedores de cana são registrados, têm seus direitos trabalhistas tudo certinho, porque a fiscalização é muito grande. Mas até bem pouco tempo atrás, e as fazendas e as chácaras menores, os sítios menores, é exatamente assim. A pessoa trabalha lá o dia inteiro cortando a cana e no final do dia ela recebe a sua diária. Avança aí o próximo texto, Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. Diz assim: Deuteronômio 24, 14 e 15. Não oprimirás o jornaleiro, o trabalhador, pobre e necessitado. Avançando. Seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na sua cidade. Versículo 15. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a vida. Olha lá, irmãos. Isso foi escrito lá atrás, 3.000 anos atrás, aproximadamente. Porque é pobre, e disso depende para comprar o seu pão de cada dia. Provérbios 22, 22. O que Tiago está fazendo aqui? Revendo exatamente isso. Não roubarás, não roubes o pobre, porque é pobre, e nem oprimas o juízo do aflito. Ou seja, não tire o pouco que ele tem, porque se você tirar ainda o pouco que ele tem, ele vai morrer. Se você oprimir ele ainda mais do que ele é oprimido, ele vai morrer. O que Tiago está tratando aqui é exatamente o que foi tratado aqui em Levítico, Deuteronômio, e o que é dito aqui em Provérbios. Até hoje é assim, irmãos. Até hoje esse contexto é assim. Até hoje. Agora olha no versículo 6. O que Tiago diz aí no versículo 6? Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Do que Tiago está falando aqui, irmãos, para a gente entender? Tem matado os justos, sem que ele faça a resistência. O que Tiago trata aqui, irmãos, além dessa opressão, de não pagar o salário, de esfolar, de massacrar aquele que era mais pobre, o que acontecia aqui? Os profetas menores, eles falavam muito a respeito disso, eles condenavam muito a respeito disso. Aqui está falando das cortes. As cortes eram movidas por dinheiro, ou seja, o rico, aquele que era abastado, aquele que tinha posse, ele nunca era condenado. E os profetas menores batiam muito pesado. Cuidado, juízes, vocês que se corrompem, vocês que recebem suborno, vocês que estão vendendo as suas sentenças. Parece um país que a gente conhece bem, né, irmãos? E ele está condenando exatamente isso, quando ele diz aqui: tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Ele está falando aqui daqueles que eram abonados e compravam sentenças dos seus juízes. Quando eles cometiam algum crime, quando eles eram condenados, o que eles faziam? Eles compravam as sentenças, e principalmente, ou seja, o pobre era massacrado na corte, e para o rico, sempre a boa mão da corte. Então, nós vivemos, irmãos, num país de muita corrupção. Desde que o mundo é mundo, o Brasil vive muita corrupção. E isso é condenado desde que o mundo é mundo. Então, quando Tiago fala aqui a respeito disso, ele está dizendo: olha, cuidado naquilo que você se mete. Cuidado onde você tem colocado a sua mão. Cuidado com o que você tem se envolvido. Então ele deixa claro para mim e para você que quanto mais justo, quanto mais honesto, quanto mais generoso eu e você formos, mais bem sucedido nós seremos. Ele condena, que ele diz: olha, não adianta eu e você retermos mais do que é justo, não adianta eu e você retermos aquilo que não é nosso por direito, não adianta eu e você enricarmos com injustiça, porque lá na frente, nós seremos condenados por isso, e essa riqueza não terá valor nenhum. Nós vamos, além de prestarmos conta, isso vai virar ferrugem, isso vai se perder. No versículo 3 diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de se pôr como testemunha contra vocês mesmos,
e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro vocês acumularam nos últimos dias, e para isso não teve proveito nenhum. Quando ele usa aqui a figura a figura da ferrugem, é como nós homens que temos ferramenta, nós temos, às vezes você tem algumas ferramentas e você encosta lá no canto, deixa lá e passa o tempo. Ou às vezes um adolescente, um jovem que tem uma bicicleta, você encosta lá num canto e você deixa. E aí passa o tempo e se você não cuidar, se você não usar, aquilo vai enferrujando. Quantos aqui já não tiveram que jogar a ferramenta fora porque enferrujou e não teve mais serventia? Porque ficou lá largado. Então, quando ele usa a figura aqui da ferrugem, ele está dizendo o seguinte: é algo que você tem, é algo que você não está usando, você está tendo por ter, mas o que aconteceu? Você deixou lá por tanto tempo e a ferrugem acabou comendo, acabou terminando com tudo. Então ele diz, olha, não adianta você acumular tantas coisas que você não vai conseguir nem desfrutar, não terá nem tempo para desfrutar dessas coisas. Então, quando ele diz, ele fala, olha, vocês têm retido aquilo que não é de vocês, mas vocês não têm tido proveito disso. Isso tem enferrujado, isso tem acumulado, isso está largado lá, e vocês, além de prestarem contas a respeito disso, daquilo que vocês reteram que não era de vocês, vocês ainda vão perder, não vão conseguir desfrutar destas coisas. Aí no versículo 5 ele diz assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, e tendes engordado o vosso coração em dia de matança. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, vocês têm engordado, vocês têm tido uma vida boa, vocês têm tido uma vida desregrada, vocês têm comido e bebido demais, têm feito muitas festas. Entretanto, enquanto vocês se alegram, enquanto vocês se desfrutam, enquanto vocês experimentam esse deleite, é dia de matança, é dia de condenação. Outras pessoas estão sendo oprimidas, e lá na frente a condenação chegará sobre a vida de vocês. Ele fala daquele que acumula para a sua própria perda, daquele que deita a cabeça no travesseiro, mas não consegue dormir, se entope de remédio, mas não consegue dormir, aquele que vai num restaurante caro, mas não consegue desfrutar o sabor do alimento, aquele que veste roupas bonitas e caras, mas não consegue desfrutar, não consegue ser feliz, aquele que mora numa casa maravilhosa, tem um carro maravilhoso, mas não consegue ser feliz. O coração, vazio do coração, não consegue ser preenchido. O cara está no 5º casamento, está no 4º casamento, mas não consegue ser feliz. Então ele está dizendo, olha, estas coisas são tolices, isso é para a sua própria condenação. O que você vai fazer com todas estas coisas? E ele usa o exemplo, mais uma vez ele usa o exemplo de Caim e Abel. Ele diz, olha, o sangue, o clamor dessas pessoas, o sofrimento dessas pessoas está clamando, o sofrimento dessas pessoas está clamando, e os meus ouvidos estão abertos para este clamor. E aí você deve estar perguntando, fala assim, pastor, o que isso tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver para os dias atuais, para a minha vida? Eu não sou juiz, eu não sou rico, eu não sou bilionário, eu não sou político. O que isso tem a ver comigo? Eu não sou dono de empresa. E aí nós vamos ver se não tem a ver mesmo. Aí a gente vai ver. E aí no versículo 3, mais uma vez voltando para o versículo 3, ele diz assim, o vosso ouro, a vossa prata foram gastas em ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Quando ele fala aqui a respeito de ferrugem, irmãos, ele está falando a respeito daquilo que a gente acumula e a gente não usa. Então, para a gente entender aqui, para ser bem claro aqui, bem didático a respeito do que Tiago está falando aqui, o que Tiago quer tratar nessa manhã conosco, fazendo uma pergunta bem, uma pergunta não, né? Uma afirmação bem simples. Sabe aquela roupa que está lá no seu armário, que você não usa nunca? Por que você não dá para alguém? Sabe aqueles sapatos que você está acumulando lá há tanto tempo e você não usa? Está lá, as traças estão comendo. Esses dias você foi mexer lá, tinha umas 3 traças dentro. Por que você não dá para alguém? Sabe aquele dinheiro que você está acumulando lá no banco, lá, acumulando? Já pensou em tirar um pedacinho, abençoar alguém? Abençoar o reino?
enviar para algum missionário, não estou pedindo para a igreja não, viu, irmão, para ficar bem claro, enviar para algum missionário que está aí clamando, precisando de ajuda, investir na vida de um irmão que você sabe que é um irmão correto, porque assim, existem aqueles que passam necessidades, porque são desregrados, mas existem aqueles que estão passando necessidade mesmo, porque é uma luta, está sofrendo, vivendo um momento difícil da vida. Já pensou? Então, o que Tiago está dizendo é a respeito disso. Para que a gente está acumulando tanto? Para que a gente está acumulando tanto? O que Tiago diz é exatamente isso. Olha, aquela roupa que está lá no seu guarda-roupa que você não usa, aquela sua dispensa que está cheia de alimento lá. Deixa eu fazer uma observação aqui, nem ia falar sobre isso, mas falei, agora lembrei. Irmãos, a nossa arrecadação aqui de alimentos para os pobres é muito baixa. Eu falo aqui, a gente manda tal, mas é muito baixa proporcionalmente ao tamanho da nossa igreja. E deixa eu falar para vocês aqui, hoje nem tanto, mas nós já chegamos aqui, teve tempos e por mais de anos, nós já chegamos aqui a entregar 50 cestas básicas por mês. 50 famílias que eram abençoadas com uma cesta básica, por mês. Hoje é um número muito menor. Na época da pandemia, nós fizemos um trabalho aqui, sem falsa modéstia, mas que muitas igrejas grandes não conseguiam fazer. E nós fazíamos aqui, através de doação, através de o irmão conseguia daqui, o outro conseguia dali, arrecadação da própria igreja. Nós fizemos um ponto de coleta aqui na nossa igreja, que funcionava o dia inteiro, a semana inteira, em parceria com a prefeitura, na época do Covid. Agora, a coisa parou. Às vezes a gente manda lá mensagem, o dia da primícia e tal, e a gente vai ver lá, tem 2, 3 sacolinhas. Mas existem pessoas ainda que nós abençoamos. As pessoas precisam do alimento. E o que a gente faz? O irmão traz uma cesta básica que ganhou na empresa, a gente compra muitas vezes. Tem uma irmã que trabalha aqui no atacadista, sempre nos abençoa, consegue umas cestas baratas, mas a gente precisa. Agora, não seria necessário se todo mês, cada família trouxesse ou uma garrafinha de óleo, ou um saco de arroz, ou um saco de feijão, eu vou dizer, irmãos, quando o grande dia chegar, nós vamos prestar contas. E Jesus, aquela frase clássica dele, né? Fui preso e não foste me visitar. Eu tive fome e não me alimentastes. Eu tive frio e não me desse o que vestir. Tive fome e sede e não me desse o que beber. Mas, Senhor, nunca, quando você socorreu aqueles que passavam necessidade, a mim você estava socorrendo. Então, o que o Tiago está tratando, irmãos, comigo e com você nos dias de hoje, é exatamente a respeito disso. Nós temos gente aqui muito simples entre nós, mas todos nós, sem exceção, temos mais do que precisamos para viver. Todos nós. E isso é graça imerecida. Isso é graça e misericórdia de Deus. Ah, mas eu estudei. Ah, eu levanto cedo e durmo tarde. Ah, mas eu sou trabalhador. Amém. Essa é a nossa obrigação. Agora, a graça e a misericórdia de Deus, que nos concede todas essas coisas. Ai de mim, loucura. Ai de mim de você pensar que eu sou bom mesmo, é porque meu braço é forte, é porque minha cabeça é boa, é porque eu sou cheio de ideias. Misericórdia o dia que você achar que você é o bom. Então, o que o Tiago está tratando nessa manhã é exatamente a respeito disso. E eu quero concluir aqui, irmãos, com algumas perguntas. São perguntas de retórica, para você pensar. O dinheiro, ele é seu servo ou ele é o seu patrão? O dinheiro, ele é seu servo ou ele é o seu patrão? Ah, pastor, o dinheiro não me domina. Ah, é? O dinheiro não te domina? Você é generoso? Você retém mais do que é justo? Você investe no reino de Deus? Você entrega seu dízimo? Ah, eu não acredito. O dinheiro é seu servo ou o dinheiro é seu patrão? Você investe na vida quando você sabe que alguém está passando necessidade, está passando por um momento difícil? Você investe? Você põe a mão no bolso? O dinheiro é seu servo ou o dinheiro é seu patrão? Você fazer aí uma autoanálise. Você tem sido honesto, irmãos? Irmãs, você tem sido honesto em todas as suas transações financeiras, em todos os seus negócios? Você tem sido honesto? Honesto mesmo. Você tem usado os seus recursos para abençoar alguém?
está passando por necessidade, um parente, um amigo, uma pessoa, talvez que você nem conheça, mas que um irmão falou, olha, essa pessoa está passando necessidade, tem filho pequeno, olha, vai cortar a luz, vai cortar o gás. Você tem usado os recursos que Deus, você só está acumulando. E por último, você tem investido no reino de Deus? Você tem sido fiel? Deixa eu falar um negócio para vocês, irmãos, isso eu falo sempre aqui, mas precisa ficar cravado no nosso coração. A palavra só chegou até você. Ah, pastor, não, um dia eu estava andando na rua, foi que nem Paulo, veio aquele negócio no meu peito e tal, eu falei, preciso ir para uma igreja. Não, comigo foi diferente, pastor. Um dia eu estava dormindo, aí eu acordei de madrugada, eu sonhei, e aí eu fui para a igreja. Você só está sentado aqui hoje, irmãos, porque lá atrás, homens e mulheres fiéis, gente simples como eu e como você, investiu no reino de Deus, e a palavra pôde chegar até mim, até você. A palavra pôde chegar. A nossa nação, irmãos, ela foi evangelizada por missionários americanos e europeus. E esses missionários americanos e europeus que trouxeram a palavra de Deus aqui para o Brasil, eles foram financiados por outros irmãos que pagaram as suas viagens de navio, que mandaram recursos para eles sobreviverem aqui nos primeiros anos. E esses caras foram para o meio do mato, foram para o interior do Brasil, foram para as capitais e foram. Estes homens, existiam outros homens que investiram na vida desses missionários, para que hoje a palavra pudesse chegar até nós. Ah, pastor, mas a igreja está num contexto tão complicado. Amém, irmãos, está mesmo. Agora, o que a gente não pode descontextualizar é o trabalho que foi feito, quantas pessoas foram alcançadas, e quantas pessoas, a grande maioria, teve uma experiência genuína com Jesus Cristo, através da vida desses homens, e muitos deles homens muito bem sucedidos, homens que eram ricos, homens que tinham vidas muito boas na Europa, nos Estados Unidos, e largaram tudo para serem missionários aqui no nosso país. Mas lá por trás deles existiam famílias, existiam homens, existiam gente simples que investiam no reino de Deus. Então a minha pergunta é: você tem investido no reino de Deus? Você tem sido fiel com os seus recursos? E sabe, irmãos, e concluindo aqui, eu queria, para a gente poder ter um tempo de oração, o quão importante essa carta de Tiago, essa epístola de Tiago, foi para nós nesses dias. E eu espero que, ao longo dessa semana, e está lá no nosso site, no nosso canal no YouTube, depois se você quiser rever alguma coisa, o quão importante foi para nós nesses dias. Não são mensagens de dar glória a Deus, não são mensagens de pular, de promessas de Deus, mas são mensagens que nos levam a ser um cristão melhor, que nos levam a ser homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, empresários melhores, funcionários melhores, patrões melhores. E Tiago trata isso. Provérbios Tiago é o Provérbios do Novo Testamento. E só para a gente dar uma recordada aqui, nós falamos sobre o controlar a nossa própria língua. Nós tratamos na outra semana, se nós pedirmos sabedoria para Deus, Ele nos concede. Não fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Nós tratamos sobre a paciência. Tiago chama a paciência de virtude, né? Falamos aqui também de não julgarmos uns aos outros. Falamos aqui de usar a nossa fé sendo mais atuante em todas as áreas da nossa vida. Não sermos autossuficientes, porque eu vou lá, porque eu faço, porque eu aconteço. Ele fala, né, que essa nossa autossuficiência é como uma neblina que se dissipa em poucos minutos. Fala da palavra reta, de ter palavra sim, sim, não, não. E agora por último, tinha tantas outras coisas para tratar, mas aqui a gente fez e por último agora, o cuidado que nós devemos ter com o dinheiro, para que o dinheiro não roube o nosso coração, para que o dinheiro não penetre no nosso coração. O dinheiro precisa ser o nosso servo, e não o nosso Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos? Queria orar com você, vamos ficar em pé. O dinheiro é seu servo ou o dinheiro é seu patrão? Você tem sido honesto, honesta? Você tem usado seus recursos para abençoar alguém, o necessitado? Você tem investido no reino?
Você tem sido fiel? Perguntas para a gente pensar aí e depois responder com sinceridade para o nosso Deus. Como está a nossa vida? A Bíblia fala, irmãos, que aquele que retém mais do que é justo, ele retém para a sua própria perda. Sua própria perda. Ah, pastor, há problema em acumular riquezas, há problema em querer ser rico, há problema em... Claro que não, isso é bom, isso é bom. Eu vivo falando aqui de sonhos, né? A gente precisa ter sonhos, isso é bom. Agora, o problema é quando nós acumulamos riquezas, defraudando o outro. Quando acumulamos riquezas, explorando o outro. Quando acumulamos riquezas, mais do que é justo, sem querer. Sabe por que Deus quer que você seja mais próspero? Sabe para que Deus vai conceder mais dinheiro para você? Sabe para que Deus vai te abençoar? Sabe por que Deus está prosperando os seus filhos, dando bom emprego para os seus filhos, capacitando os seus filhos? Para que eles sejam mais generosos, para que eles invistam no reino de Deus, para que eles invistam na vida dos necessitados. É para isso que o Senhor nos libera recursos. Ah, pastor, eu quero mais dinheiro para comprar minha casa na praia. Ah, eu quero mais dinheiro para viajar para o estrangeiro. Amém, essas coisas são boas também. Eu gosto também dessas coisas. Mas não é só para isso, irmãos. Não é só para isso. Ele nos permite ter mais dinheiro. Ele nos permite ter mais riquezas. Ele nos permite ter mais sabedoria para administrar os nossos bens. Para que outras pessoas sejam abençoadas através da nossa vida. E à medida que outras pessoas são abençoadas através da nossa vida, mais Ele nos abençoa. Amém? Feche seus olhos. Eu queria que diante de tudo aquilo que você ouviu hoje, tudo aquilo que nós tratamos, você falasse com Deus.